E aí, pessoas, vamos para mais um vídeo aqui na QTV. Sou o Vitor Hugo, também me chamam de VH. Fique à vontade, seja bem-vindo. Vamos para mais um vídeo da série Guia do Brasileirão. Agora chegou a vez da equipe do Fluminense, o tricolor carioca, o Fluminense das Laranjeiras. Vamos encher a tela com os dados do Fluminense. São 17 jogos até aqui em 2025, na temporada, com 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Marcou 28 gols e sofreu 12, sendo assim um saldo positivo de 16 gols. 55% de aproveitamento até o momento do Fluminense. Na Copa do Brasil, passou pelos dois adversários de primeira e segunda fase e se junta a outras 31 equipes, né, que formam essa terceira fase da Copa do Brasil. Fluminense segue na luta por esse título. No estadual foi vice-campeão, chegou à final com o Flamengo, mas não conseguiu sobrepujar seu adversário, né, o seu rival no Fla-Flu. Fluminense acabou ficando com o segundo lugar. No torneio da Sul-Americana, no torneio internacional aqui da Conmebol, a equipe está na segunda fase, né, no caso na fase de grupos da Sul-Americana. Eu vou até pegar aqui quais são os times que dividem o grupo F com o Fluminense, né? O grupo F tem Once Caldas, o San José e o União Espanhola, né? As três equipes que vão disputar com o Fluminense no grupo F da Sul-Americana. Fluminense também, assim como outras equipes como o Flamengo, né? Outras equipes que estão no Mundial, né, o Botafogo, que estão nesse Mundial agora que vai acontecer nos próximos meses. A gente vai falar mais para frente aqui na QTV e não está citando sobre isso, só para esclarecer algumas pessoas que mandaram mensagem no meu Instagram com dúvidas, né, a respeito desse Mundial. A gente aqui está tratando mais do Guia do Brasileirão e citando competições que andam em paralelo, mas o Mundial vai ter algo específico na QTV a respeito, tá? No Brasileirão 2024, a equipe ficou em 13º lugar, o que frustrou muito seus torcedores, apenas 40% de aproveitamento. O Fluminense, com esse aproveitamento, realmente deixa muito a desejar para o seu torcedor. Porém, o seu treinador Mano Menezes tem 54% no comando do Flu. Chegou vindo do Corinthians após o Campeonato Paulista, em que começou muito mal, com 4 derrotas e 1 empate. Mas no Fluminense tem esse percentual de 54%, né? Se ele conseguir manter durante a Série A, já que está no clube desde o ano passado e já conseguiu atingir o seu padrão de jogo, por mais que tenham chegado novos jogadores e tem ausência que a gente vai citar aqui, até o momento o Mano Menezes fez 45 jogos à frente do Fluminense com 20 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, tá? No passado e esse ano, tá, gente? 54% de aproveitamento. A parte tática e as maneiras de jogar do Mano Menezes, mais para frente no vídeo vocês vão poder acompanhar quando eu utilizar o campinho tático aqui com vocês, beleza? Seguindo o padrão das outras apresentações aqui no Guia do Brasileirão, eu separo um jogador de cada setor, né? Defesa, meio e ataque. E aqui vale ressaltar um ausente que me deixou muito na dúvida, né? Em estar inserido nesse contexto, que é o goleiro Fábio, né? Que apesar de muitos duvidarem ainda da capacidade do goleiro, mesmo estando com a idade bem avançada, ele vem surpreendendo a todos. E para mim, depois que chegou no Fluminense, ainda deu um upgrade na sua carreira, podemos dizer assim, já que no período que jogou com o Diniz foi meio que forçado, né, a jogar mais com os pés, que era um dos seus pontos fracos, né, durante sua carreira. Teve uma evolução nesse sentido. Para aqueles que acham que o jogador veterano não tem mais o que aprender, né, o Fábio está aí como exemplo e continua sendo um dos melhores goleiros do Brasil. Mas não poderia realmente deixar Thiago Silva de fora, um dos melhores zagueiros que eu vi atuar durante esse período que acompanho futebol desde os anos 80, principalmente no Fluminense, onde já tem uma história anterior, né? Essa semana mesmo eu li, ou semana passada, não me recordo 100%, ele está escolhido pelos torcedores do Chelsea como o time ideal do Chelsea, né, de todos os tempos. Isso não é para qualquer um. O zagueiro Thiago Silva, que ainda vejo podendo somar muito a equipe do Fluminense. É claro que ele não vai ter a mesma explosão e aquele arranque que ele tinha para fazer desarmes e antecipar jogadas,
mas ele hoje, até pela sabedoria que atingiu nesse momento da carreira, conhece ainda melhor os atalhos do campo. À direita, para deixar o do centro sempre por último, né, o maior destaque, Canóbio, o jogador que chegou do Atlético Paranaense, um jogador que tem na sua versatilidade e na sua boa técnica, nas suas grandes virtudes, jogador que pode atuar aberto pelo corredor, onde ele faz bom uso da sua capacidade física, já que ele consegue fazer esse vai e vem aí, né? Voltar para fazer a recomposição, marcando o lateral adversário e chegar com força para atacar. Tem muita participação em jogadas de gol das suas equipes onde atua. É um jogador que pode realmente, assim como o Arias, né? Vocês vão ver no campinho tático, atuar de formas diferentes e até em posicionamentos diferentes na equipe. Canóbio é sim um destaque nesse meio campo, que tem ausências que eu vou mostrar, né, na tela que a gente fala dos jogadores que estão no departamento médico, de um seu maior articulador, o Ganso, né, e o seu suposto substituto, Renato Augusto. Ambos estão no departamento médico, né, se recuperando para poder se somar a esses jogadores e ao elenco do Fluminense. O maior destaque do Fluminense hoje, o melhor jogador do Fluminense é, para mim, sem dúvida, o Arias, né? O Arias que vem, inclusive, tentando aí sobrepujar essa ausência de um meia na equipe, mas predomina muito o seu jogo pelos lados do campo, pela sua ótima condução de bola. Ele tem drible, tem visão de jogo para dar o último passe. É um jogador muito interessante que ainda busca o maior reconhecimento do cenário internacional, e ele tenta fazer isso não só jogando no Fluminense, mas também atuando pela sua seleção. O Arias, que já tem uma identificação muito grande com o torcedor do Fluminense, já está na história do clube, mas ainda tem uma página a ser escrita, com certeza, desse jogador no tricolor carioca. Dos jogadores que chegaram no Fluminense, eu vou poder citar para vocês, né, que teve retorno, volta de empréstimo de Pedro Rangel, Isaac, jogador que tem 2 Isaacs no grupo Fluminense, tá? Um Isaac com C no final e um Isaac com Q ou E, o Isaac Silva, no caso, só para não confundir o torcedor do Fluminense que nos acompanha, mas não são jogadores de grande relevância no grupo, sejamos sinceros. Podemos citar com relevância, sim, o Otávio, volante, que já é titular da equipe, que veio do Atlético Mineiro, já vem atuando, e o Everaldo, que veio para brigar pela posição de centroavante com o Cano. O Everaldo que esteve no Bahia e veio do Japão depois de uma boa passagem pelo Oriente. E, como está escrito na tela, citaram o Lescano. E por que está só ele aí? Porque quando há um jogador contratado, até nesse caso de maneira isolada, né, e ainda não atuou, né, tá fresquinho, vamos dizer, para o torcedor, para conhecer melhor esse jogador, perdão, o Lescano é um paraguaio canhoto que se destacou muito na equipe do Libertad. Eu vou até abrir os dados dele aqui para não faltar com nenhuma informação ou informar algo errado, né? Um jogador de 21 anos. Eu esperava realmente que ele fosse migrar do futebol paraguaio. Me surpreendeu até que o Fluminense conseguiu ter o êxito nessa negociação. Só para vocês terem uma ideia do desempenho desse jogador, esse ano ele tinha feito já 6 jogos, com 3 gols e 4 assistências. No ano passado, ele jogou 36 jogos no Libertad. Em 36 jogos ele fez 11 gols e deu 4 assistências. Ou seja, há uma expectativa grande, né, de que esse jogador possa ser um dos destaques do Fluminense no ano. Né, um jogador ainda jovem, completou 21 anos no mês de fevereiro deste ano. Então, digamos que assim, o torcedor do Fluminense quer muito ver logo ele em campo, né, para se somar a esses outros jogadores. Das apostas do Fluminense que tem lá o Xerém, né, como digamos assim, o local das suas, onde ele lapida as suas joias, né. O meia Isaac Silva é um dos jogadores que pode vir a aparecer e ter minutagens durante o ano. O volante Wallace, que também na base jogou de zagueiro. Mas o principal, sem dúvida, é Riquelme Felipe, que é mais um Riquelme, né, dessa geração, né, que com certeza é homenagem ao craque argentino, o nome dele. Não conheço um outro Riquelme, mas para ser referência, né? São muitos Riquelme, tanto que adicionou o Felipe aí para ficar Riquelme Felipe, para diferenciar dos outros Riquelmes, né, que existem hoje no futebol, que estão surgindo, principalmente jovens. O Riquelme já teve destaque em algumas partidas desse ano. Ele é muito jovem, realmente. Parece que está machucado nesse momento, né? Aparece numa matéria que eu
que eu li antes de gravar o vídeo para confirmar alguns jogadores que estão no DM, mas até por ser jovem, né, espera-se muito dele no futuro próximo e ainda esse ano deve ter espaço, mesmo com a chegada também do paraguaio, né, que tem característica parecida, né, de jogador que joga agudo, que joga pelo lado do campo, é uma das promessas do Fluminense. Tá aí o DM do Fluminense, né, o Riquelme Felipe, lendo de baixo para cima, tá no DM. Eu não localizei informação sobre a data do seu retorno. O lateral Fuentes, que estava como titular da equipe, acabou cedendo espaço por conta de contusão. E os dois que eu já citei, que estão no DM, né, e voltaram a treinar com o grupo, Renato Augusto e o Ganso, né, os dois meias cadenciados, cerebrais da equipe e do elenco de Mano Menezes, que retornaram, né, à atividade com bola. O Ganso é um problema muito mais sério, né, de saúde. Espero que ele possa recuperar a atividade dele e ter uma plenitude na sua saúde para que ele possa exercer, né, o seu melhor futebol. E o Renato Augusto, que já é conhecido, né, o problema que ele tem de ordem de saúde física e etc., que faz com que esse jogador, a cada ano que passa, jogue menos partidas, né? O que é uma pena, né? Uma luta grande desse jogador contra as lesões e tudo que prejudica ele para que ele não possa atuar. Mas quando atua, é um bom jogador, mesmo com todas as restrições físicas que ele possa ter. É um jogador muito inteligente e que seria, no caso, né, o cara que poderia jogar na ausência do Ganso ou vice-versa. Ambos fazem com que Mano Menezes opte até por esquemas táticos um tanto diferentes. Começar a mostrar o campinho para vocês, lembrando que esse aqui, as telas que eu vou mostrar agora são geradas automaticamente no software, né, baseado no mapa de calor e posicionamento dos atletas. O Fluminense, uma das opções com a ausência desse meia central mais cerebral, Renato Augusto ou Ganso. Você pode perceber nesse caso do jogo contra o Caxias pela Copa do Brasil, que o Fluminense venceu pela segunda fase da Copa do Brasil. O Fluminense jogou com essas duas linhas de 4 bem formatadas, né, jogando até próximas, com o Arias e Cano na frente. O Arias com muito mais liberdade de movimentação. O Cano não é também um centroavante fixo, mas foi esse formato, né, de jogo que buscou o Mano Menezes. A dupla de zaga jogou Freitas junto com o Inácio e não Thiago Silva. O Fuentes, que está aí no campinho, né, que agora está lesionado, e o Guga na lateral direita e não o Samuel Xavier. Tem uma grande disputa nas laterais do Fluminense, é algo que eu vou citar para vocês. A dupla de volantes deve iniciar o campeonato, deve ser essa mesmo, com o Martinelli e o Otávio, tá? Na ponta, o Serna e Canóbio, os gringos nas pontas do Fluminense, já que agora o Arias está mais jogando na faixa central, mais por dentro, né? Até pela ausência do Ganso. Foi uma das alternativas no elenco que buscou Mano Menezes. Esse é o jogo contra o Volta Redonda. Foi um jogo que a equipe fez um outro sistema tático, né? Mantendo 3 jogadores por dentro, fazendo aí um triângulo invertido, uma pirâmide invertida para quem prefere. Você vê que as laterais já tá diferente, né? A zaga tá Thiago Silva e Freitas e não o Inácio. E nas laterais, Samuel Xavier e René, né? Claro que no gol o Fábio. O meio campo um tanto diferente, porque o Serna tá mais pela meia e o Arias jogou mais aberto. E o Hércules, um dos jogadores que também de grande potencial, que deve aparecer muito nos jogos do Fluminense, o ex-Fortaleza, né? Um jogador que consegue fazer um volante e um meia, né? Tem um todo-campista, como se fala no futebol espanhol. O Keno, o velho conhecido da torcida do Fluminense. Trabalhei com o Keno em 2014, né? O Keno voava naquela época e continua não muito diferente daquele Keno de 11 anos atrás, né? Perdeu um pouco de espaço depois da chegada do Canóbio, mas é um jogador para botar fogo nos jogos que entraram no segundo tempo. Centroavantes teve Everaldo e não Cano nessa partida. Jogo seguinte, a primeira é o jogo da final do Campeonato Carioca, né? Aqui podemos colocar até com mais certeza da titularidade de alguns jogadores, né? Pode ver o Fuentes, que está mal lesionado, está aqui na lateral esquerda, dupla de zaga, que imagino que seja essa para o início do Campeonato Brasileiro, Inácio e Thiago Silva, com o Guga na lateral direita, que briga pela posição com o Samuel Xavier, jogador que já tem um reconhecimento do torcedor. Martinelli e Otávio com o Arias, né? Fazendo essa função de meia por dentro. Canóbio de um lado, Serna do outro, se repetindo, com o Cano à frente. Segundo jogo da final, 0-0, que acabou consolidando o título do Flamengo. A diferença é a entrada do Lima.
Perdão, mais uma vez. O Lima, o meia, jogou dessa vez o Arias para o lado do campo, né? Vocês podem ver que o Lima, que atuou junto com o Martinelli e com o Otávio, a dupla de volantes. Samuel Xavier foi o lateral titular nessa ocasião. Agora eu vou colocar aqui para vocês o Campitio digital, naquela forma que o pessoal olha e fala, Vitor, o que é esse monte de bolinha? Mas na medida que eu for tirando os jogadores do campo, vocês vão perceber que vai se desenhando a equipe do Fluminense, e aí depois disso eu faço a variação. Os dois jogadores que estão no cantinho aqui, acanhados, tristes, Renato Augusto e Ganso, né, por não estarem disponíveis aí no momento, até deixei eles de lado aqui para poder fazer uma... explica, até colocar o escano mais para cá, para fazer uma explicação em cima do elenco, tá? Claro que o Ganso e o Renato Augusto entrariam aqui, tá? Até para poder explicar para vocês o posicionamento. Mas agora eu vou tirar eles de ladinho aqui e vamos montando o time do Fluminense. No gol, o Vitor Eudes é uma opção ao Fábio, né? O Fábio é o titular absoluto. Lateral, como eu disse, lateral direita, tem uma briga pela posição muito salutar para o time do Fluminense entre Samuel Xavier e Guga, tá? O Guga é menos experiente que o Samuel Xavier. Samuel Xavier e Guga têm similaridade no estilo de jogo de ambos, né? São jogadores de baixa estatura, jogadores técnicos, jogadores que articulam também por dentro, que tem uma técnica boa para fazer 1-2, né? A tabela, a triangulação. Não são extremamente velozes, jogadores que dão aquele esticão na bola, né? Eles conduzem a bola mais próxima do pé e buscam essa aproximação. Eu vou deixar, a princípio aqui, o Samuel Xavier, tá? Manuel e Freitas são os dois zagueiros opcionais aí, na ausência de Thiago Silva ou Inácio, ou brigando pela posição. O Manuel tá há mais tempo na equipe do Fluminense, né? Mas perdeu espaço para o Inácio. Thiago Santos, como ele é primeiro volante, também faz zagueiro, ele tá aqui até sozinho, aqui isolado, mas é um jogador até que a gente sabe, né, não briga pela titularidade a princípio, mas deve aparecer nos jogos do Fluminense durante o ano, tá? No meio campo, quem está jogando no momento é Martinelli e Otávio, mas com certeza aqui vai ter uma alternância e possivelmente até trocas durante o ano, já que a briga com o Bernal vai ser grande, né? Um outro volante que também pode buscar um espaço que não pode, não, deve buscar um espaço na equipe do Fluminense, principalmente o Hércules, tá? Então, a princípio, eu vou tirar o Hércules e o Bernal do campinho, mas são dois jogadores que podem sim também serem titulares da equipe do Fluminense. Os dois meias que estão aqui adiantados, tanto o Lima quanto o Nonato, são reservas, tá? O Lima até participa mais, é mais efetivo para a equipe do que o Nonato, mas vocês podem ver que o Arias, né, veio para dentro justamente por esse motivo, né? Uma das possibilidades, quase esqueci, né? Da lateral esquerda, né? O Fuentes estava titular no lugar do René. O Fuentes tem mais participação ofensiva, é mais efetivo no jogo com bola. O René é um jogador, digamos, de maior equilíbrio, né? Mais experiente, mas que deve começar a titular pela questão física do Fuentes, tá? E assim vai se desenhando a equipe do Fluminense. Na frente, Everaldo e Cano. Se o Cano estiver fazendo gol, o Everaldo deve entrar durante o jogo, mas deve ser Cano o titular. Mas dessa vez ele tem uma sombra, né? E que não é um jovem como em outras temporadas. O Lelê continua no elenco, mas deve ser negociado. Assim como o John Kennedy, né? Dessa vez o Everaldo deve ser, digamos assim, um jogador a fazer uma sombra ou até ganhar a posição do Cano durante o ano, né? Vamos ver como é que vai ser essa briga. A princípio, o Cano eu vou deixar aqui no campinho como titular. O Riquelme já foi falado bastante dele também, vou deixar aqui de ladinho, né? O Serna de um lado, o Lescano do outro, mas tem outras opções, eu vou explicar, né? O Paulo Baia, jogador que eu acabei até também fazendo um trabalho pro São Bento, ele atuava no São Bento, né? Jogador que busca muito chute de fora da área, teve uma ascensão aí com relação no time do Goiás, algumas oportunidades em algumas equipes. O Fluminense trouxe esse jogador, mas deve também ser uma opção que vai brigar até para ser convocado para os jogos, né? Keno, sim, é um cara para entrar de segundo tempo e que pode botar fogo no jogo. Isso é uma opção interessante, né? Lembrando sempre que tem 5 substituições. No plano de jogo de qualquer treinador hoje deve constar esses jogadores que entrarão, né? Por isso que hoje no futebol tem 23 jogadores
convocados indo para o jogo, né? Ficando 12 no banco de reservas. O Lavega e o Lescano são jogadores que vão entrar nas partidas, vão ter oportunidades. Lavega muito jovem ainda, Lescano por ter sido contratado, e o Canóbio com o Keno. Eu vou deixar o Serna na direita e o Lescano, né? Ainda temos que esperar para ver. Eu nem sei o número da camisa, tá, gente? Coloquei 99 aqui, mas não vi o número da camisa dele confirmado. O Arias centralizado na ausência de Ganso e o Keno brigando com o Canóbio também por uma posição. Mas o time do Fluminense tem alternâncias com relação ao sistema tático? Tem. A gente pode mostrar, por exemplo, que o Arias se adianta, né, se torna mais o segundo atacante do que um meia, transforma a equipe num 4-4-2. Isso vai depender do quê? Do momento do jogo, do adversário, da necessidade do resultado, jogando dentro ou fora de casa. Naquele outro sistema em que a equipe fez com 3 jogadores, né, fazendo uma pirâmide invertida, né, onde o Serna atuou por dentro, ele pode fazer sim essa situação, isola mais o Cano, vira um 4-3-3, como eu já falei para vocês, né, que quando esses jogadores recuam, viram um 4-1-4-1 também, se você só se basear no desenho, mas eu gosto de mostrar sempre aqui no campinho momento ofensivo, momento defensivo das equipes, né? Então, vamos imaginar que o Arias vai estar buscando um jogo aproximado com o Serna pela direita, o Canóbio nem tanto com o Cano, né? Aqui a ausência do Fuentes pode fazer uma diferença, porque ele participava nos jogos que eu vi do Fluminense, tem muita participação desse jogador, tá? Eu vou fazer o momento ofensivo do Fluminense, né, colocando o Arias um pouquinho mais para a direita, os 2 volantes chegando e os 2 zagueiros aqui por último. O que faz de diferente a equipe do Fluminense com relação ao Arias? O Arias é o cara que acaba definindo, por exemplo, se vai rolar uma triangulação desse lado, no caso da bola tá por ali, com essa liberdade de movimentação, né, ou se ele centraliza para ser mais um na área com a chegada do Martinelli por trás, né, para poder gerar essa triangulação. O mesmo pelo outro lado, tá, gente? O mesmo pelo outro lado. René, mesmo sendo menos ofensivo do que o Fuentes, vai participar do jogo ofensivo, e o Arias fazendo esse balanço, né, que seria do próprio Ganso, né, para poder armar a triangulação pelo lado. E o Cano, né, que é um jogador que as equipes que enfrentam o Fluminense, depois de um certo tempo, até pegaram o jeito um pouco do Cano, né, um Cano que não é um cara de brigar muito pela bola pelo alto, né? Não é um centroavante alto, não é um cara que o Fluminense direciona muitas bolas cruzadas altas na área, né? Então o Fluminense fica quase que podendo ser premeditado até, né? O fato de que vai cruzar bolas rápidas, né? Cruzamentos de bola rápida, cruzamento para trás. É uma característica que o Fluminense adota por causa do Cano. Claro que com a bola parada, zagueiros vão para a área, os mais altos vão para a área. A equipe do Fluminense nessa formação não é uma equipe de uma estatura alta, tá? E para citar números de scouts da equipe do Fluminense de Mano Menezes para vocês, a equipe do Fluminense teve uma média esse ano de 13 finalizações a cada jogo. Finalizaram 8 vezes no gol do Fluminense, tem uma diferença boa aí, né? O Mano Menezes, que é um cara que tem uma, digamos, um expertise maior em armar equipes compactas e com poder defensivo maior até do que o ofensivo. O Fluminense, nessa faceta do Mano Menezes no Fluminense, vejo até que a equipe do Fluminense não é tão parecida assim com outras equipes que o Mano Menezes treinou. Ela tem uma compactação, mas ela tem uma liberdade de movimentação pela característica dos seus jogadores de frente, né, e uma chegada com vários atletas. Não é uma equipe que joga reativa, não é mesmo. A posse de bola do Fluminense média é de 52% esse ano, e com uma média de acerto de passe de 85%, que indica qualidade técnica dos seus jogadores. No momento defensivo, podemos também exemplificar aqui para vocês, né? Voltando, vamos derrubar aqui. Derrubar não, recuar as 2 linhas de 4 do Fluminense. Vamos ver de que maneira formam essas 2 linhas no momento defensivo. Os 2 volantes rapidamente fecham a frente da área. Não são 2 volantes de muita chegada na frente com pisadas na área, tal. Não é muito a característica desses jogadores. Pode ser que o Mano Menezes exija isso desses atletas, tá? O Martinelli e o Otávio são jogadores de armação, de aproximação. Não abusam tanto de lançamentos, né? É um jogo mais curto.
Fechamento de lado, né? O Serna fechando, pegando um lateral de um lado e o Canóbio do outro, não deixam a desejar nesse aspecto, assim como o Arias, né? Que faz a maioria das jogadas, é o que mais detém a posse de bola da equipe nos jogos, né? Com retenção da posse da bola, fecha para pegar o volante adversário, fazendo assim defendendo num 4-5-1, né? Que bem desenhado o 4-2-3-1 do Fluminense no momento de defender também, tá? O que eu posso citar para vocês como a diferença que tem jogando, por exemplo, o Ganso, vamos imaginar a recuperação do Ganso, e considere o Ganso também, no caso, assim, não descartando o Renato Augusto, né? Mas imaginar o Ganso no seu retorno, o que muda na equipe, quem é que sai do time. Na minha maneira de entender, sai o Serna, tá? O Fluminense acaba jogando com os mesmos jogadores, mas de forma diferente. O Ganso, diferente do Arias quando joga na meia, não é um cara de ficar conduzindo a bola. Deixa eu aumentar de novo a tela aqui. O Ganso não é um jogador de carregar a bola. O Ganso simplifica muito o jogo. A maioria dos passes do Ganso são de primeira. Isso faz mudar a rotação da equipe e a característica. O Arias, ele é um cara de mais reter posse, é um cara de condução de bola. Por isso que eu gosto até mais dele jogando aberto, seja pela direita ou seja pela esquerda. Gosto mais até pela direita. O Canóbio joga dos dois lados, então eles podem inverter em determinados momentos, né? Ou de forma definitiva em alguns jogos, né? Vamos supor que o lateral direito da equipe seja amarelado, o Canóbio é um cara que tem menos capacidade de drible do que o Arias, coloca-se o Arias em cima de um cara amarelado para buscar, né, uma vantagem nesse sentido. Com o Ganso jogando, pro Cano muda, perdão, e pro time do Fluminense como um todo muda, porque ele vira meio que a peça central de uma engrenagem, né? A equipe acaba girando em torno do Ganso, né? Para desenhar assim, bem mal desenhado assim, para exemplificar para vocês, né? O Ganso acaba sendo como diziam os antigos, né, o fiel da balança. Né? É o jogador que fica no centro de tudo no Fluminense, é o cérebro da equipe, né? Então é o cara que vai ditar o ritmo, se é para aumentar a velocidade ou não. Quando ele vai buscar a bola no pé do volante, já é um indicativo para a equipe, né? Quando ele se ausenta um pouco do jogo, também é um jogador muito inteligente. Claro que ele sofre com a questão física, ele, de certa forma, até tem que se poupar durante a partida se ele quiser jogar o jogo todo, mas com o retorno dele, o principal a citar para vocês é a mudança da forma de jogar do Fluminense, o que não é diferente se entra o Renato Augusto também, tá? Quem eu vejo entrando durante as partidas do Fluminense? Vamos lá. Fluminense precisando do resultado. Deixa eu dar uma recuada aqui só para ficar melhor exemplificado para vocês. É claro que pode haver uma troca na lateral, né? Vamos supor, né? Aumentar a força nas laterais, a força ofensiva, o jogador entrando descansado, então nesse caso aqui entraria, cadê ele? Número 13. Cadê o número 13? Cadê o Guga? O Guga tá com a 23, achei que o Guga era 13. Que loucura. Por exemplo, a troca do Guga, a entrada do Hércules eu também vejo como positiva, porque o Hércules consegue fazer uma chegada na área diferente do Martinelli e do Otávio. Vamos supor que sacasse o Martinelli, por exemplo. Né? Ganha mais um jogador aqui, muda a característica, pode até ele se tornar um meia no momento ofensivo, com certeza, da equipe do Fluminense. Né? E não sei se o Fluminense optaria jogar com dois centroavantes. Com o Ganso junto, tenho certeza que não. Mas com o transcorrer do jogo, vamos supor que ele substitua o Ganso, ele pode sim optar em jogar em alguns momentos com dois centroavantes. Deixa eu pegar cadê o Everaldo? Everaldo, tá aqui o Everaldo. Isso pode acontecer? Pode acontecer sim, mas eu acredito mais ainda, né, na troca de um pelo outro, né, se for o caso, no segundo tempo. E aí a entrada de mais um jogador, né, o Arias fazendo novamente por dentro, e a entrada, por exemplo, do Keno. Né, então, imaginando um desenho do time do Fluminense no segundo tempo, ficando mais agudo, né, pelo lado do campo com o Keno, mais rápido por dentro com o Arias e com uma maior chegada de um volante que pisa na área e se torna um meia como o Hércules. Tá certo? Você, torcedor do Fluminense, um abraço pro meu amigo Marcelo Petrúngaro. O apelido dele era Bartolomeu. Ele não gostava muito do apelido, mas pegou, né, meu velho? Marcelo Petrúngaro, que hoje é um grande engenheiro. Meu amigo, torcedor do Fluminense. Esse vídeo é dedicado a você, tá ok? Você que curtiu, né? Já curtiu? Você então gostou?
compartilha com amigos que gostam de futebol, mande no grupo de torcedores e amantes do futebol, não especificamente torcedores do Fluminense. Agradeço você que está acompanhando essa série de vídeos aqui na QTV. Fica aqui o meu agradecimento. Se você botar comentário com perguntas, eu interajo com você. O meu arroba tá aqui. Onde tá? Tá aqui, ó. Tá aqui no cantinho, arroba VH de Vitor Hugo. Segue lá no Insta e no Twitter, é o mesmo arroba. E aí a gente pode interagir um pouco mais a respeito dos times e do futebol como um todo. Valeu! Até a próxima!